Boa noite, povo de Deus, Igreja do Nosso Senhor Jesus Cristo, a igreja verdadeira na terra, a igreja que marcha, a igreja cheia de poder, de autoridade. Eu venho hoje partilhar com vocês da palavra de Deus, um pouco da palavra, da visão do Evangelho. E também falar que a gente está muito impressionado por causa dessa quarentena, que já não é mais quarentena. A gente está vivendo essa pandemia já há alguns meses e vem cada dia mais bombardeando os nossos corações, as nossas mentes. Muitas pessoas passando por depressão já, muitas pessoas estão com muito medo, pânico de medo, síndrome do pânico. E a gente tem que lembrar de quem a gente é como igreja. A gente tem que viver a verdade cristã. A gente tem que colocar a vontade de Deus, a palavra de Deus na nossa vida. Se a gente não é aquilo que temos que ser de verdade, aquilo que a gente já é, a gente vive diferente daquilo, um engano, a gente é chamado de hipócritas, hipocrisia. Amém? Mas antes eu quero cantar a harpa número 5. Você vem consagrando sua vida verdadeiramente a Deus? Vem consagrando tudo que é seu, tudo que você é, seus filhos, sua casa, vem consagrando ao Senhor? Então aprenda com essa música aqui a consagrar. A harpa número 5 diz assim: ó, desce fogo santo. Começa assim: Espírito, alma e corpo oferto a ti, Senhor, com hóstia verdadeira em oblação de amor. Eu tudo a Deus consagro, em Cristo vivo altar. Ó, desce fogo santo, do céu vem tu selar. Sou teu, ó Jesus Cristo, teu sangue me comprou. Eu quero a tua graça, pois de ti sempre sou. Eu tudo a Deus consagro, em Cristo vivo altar. Ó, desce fogo santo, do céu vem tu selar. Espírito divino, do Pai a promissão, sedenta alma pede a ti a santa unção. Eu tudo a Deus consagro, em Cristo vivo altar. Ó, desce fogo santo, do céu vem tu selar. Aleluia! Consagre sua vida ao Senhor. Seja um verdadeiro amante da palavra de Deus, amante do Espírito Santo, amante do Senhor Jesus. Vamos parar de se lamentar, parar de andar de cabeça baixa, que nem andando a gente está, que a gente está preso em casa, está começando a sair agora. Mas a gente está acontecendo muitas mortes, muita gente doente ainda. Mas doença sempre existiu na face da terra. Apenas que a gente hoje vive num mundo globalizado, com um avião para todo que é lado, e a doença tem como chegar de um país para outro, atravessar as fronteiras. E a doença se espalha mais rápido. E é um vírus que a gente não conhece, um vírus novo, que estão tentando fazer o remédio, a vacina, o combate, o tratamento e a vacina, mas estão conseguindo muitas pessoas morrer. A gente não está livre disso, mas a gente também pode morrer de outra coisa. Pode morrer até de uma queda, levar um escorregão, bater a cabeça e morrer, uma topada. Não tem. A gente como cristão tem que saber que a gente morre no dia que Deus quer.
Porque Ele dá a vida e Ele que tira a vida. Só Ele é dado. Todo conhecimento da vida é dele. Só Ele Ele tem autoridade de tirar a tua vida. Amém? Então, um assunto muito relevante que o próprio Jesus comenta muito com o pessoal, com a igreja da época, que era a igreja judaica, judeus, era a forma de que os fariseus e os doutores da lei, né, viviam, fingiam ser pessoas que não eram. E isso acontece muito na igreja hoje também. A palavra hipocrisia, que é derivado do vocábulo grego, que quer dizer ator. Ator, aquele que faz uma peça de teatro, um filme hoje, né? Participa de filmes. Ele representa um papel. Ele vai lá e representa uma coisa que ele não é na vida dele real. Ele apenas passa a ser uma pessoa que representa um papel para determinado roteiro. Um filme, pode ser um romance, um livro, ficção científica, ação, e assim vai. Todos nós sabemos. Então o significado disso é fingir ou enganar. Também a palavra quer dizer isso, fingir ou enganar. É praticar, dissimular, declarando crenças, sentimentos ou virtudes que a pessoa não possui. É considerado hipocrisia. A pessoa é um hipócrita. Muitas vezes somos tentados a camuflar a verdade para conseguir aquilo que queremos. Na verdade, a hipocrisia funciona desta forma. Quando fingimos o que não somos, o que não sentimos ou o que não cremos. A gente não acha que aquilo é verdade, mas a gente representa aquele papel. Estamos sendo hipócritas. Essa tentativa de enganar ou de distorcer a verdade é tão séria que a Bíblia alerta-nos sobre, muitas vezes, esse perigo da hipocrisia. Jesus Cristo falou certa vez aos fariseus, como eu já disse, lá em Mateus 23, 27 e 28, ele fala assim: ai de vocês, mestres da lei e fariseus, hipócritas, vocês são como sepulcros caiados, bonito por fora, mas por dentro estão cheios de ossos e de todo tipo de imundície. Assim são vocês, por fora parece justo ao povo, mas por dentro estão cheios de hipocrisia e de maldade. O fariseu daquela época, ele exatamente fazia o quê? Ele botava jugo, peso, fardo para os outros, dizendo que ele era o tal, o santo. Ele cumpria a lei e os outros eram pecadores. Na realidade, ele se vestia com roupas bonitas, eles penduravam versos da Bíblia nos punhos, na cabeça, e assim vai, dizendo que eram verdadeiros santos. E botava as pessoas botava as pessoas em julgo pesado, por causa do pecado das pessoas, julgavam as pessoas, e eles mesmos não cumpriam aquilo que eles falavam, aquilo que eles pregavam. E Jesus Cristo caía forte sobre eles. Os hipócritas são retirados do reino de Deus. Imagina, você quer ser retirado do reino de Deus? Então assuma o seu papel real. Lá em Mateus 13, 41 diz assim: o Filho do Homem enviará os seus anjos e eles tirarão do seu reino tudo o que faz cair
no pecado e todos os que praticam o mal. Mateus 13, 41. Isso aí vem da parábola do joio e do trigo, muito conhecida. Jesus ensina sobre a realidade de algo que aparenta ser o que não é. O que? O joio. O joio nasce junto do trigo. Só que o joio é uma erva daninha, mas se parece com o trigo. E para evitar do agricultor arrancar o trigo quando está pequeno, quando ainda está crescendo eles dois juntos, e quando for arrancar a erva daninha, o joio, e também arrancar trigo, ele deixa para fazer isso no final da safra. Porque ele deixa o trigo amadurecer e ele tem como discernir. O trigo é bom, o trigo é alimento. O joio não serve para nada, só para enganar. Então vai ser jogado no forno, no fogo, como diz a parábola. Então, os hipócritas, aqueles que se disfarçam, aqueles que dizem que são alguma coisa que não são, serão retirados do reino de Deus. O hipócrita também não enxerga os seus próprios problemas. Ele passa a achar que vive uma verdade de tanta mentira que ele vive. Amém? O hipócrita, Mateus 7, 5. O hipócrita, tire primeiro a viga do seu olho, ou algumas versões a trave, e então você verá claramente para tirar o cisco do olho do seu irmão. Ele fica vendo o defeito do outro, mas não vê o próprio defeito. E muitas vezes o defeito dele é bem maior. É uma dificuldade séria que a gente passa na igreja. As pessoas que se acham santas, que a gente chama os religiosos, que são bem vestidos, que parecem crentes, mas na verdade estão ainda cheios de imundície, cheios de pecado. Os hipócritas não herdarão o reino do céu, serão tirados do reino do céu, como disse já. E os hipócritas, os enganadores, eles passam a achar que vivem uma verdade. Eles veem a todo tempo os erros alheios, os problemas e os que os outros fazem de mal, mas nunca reconhecem que eles próprios precisam e podem melhorar em vários sentidos. Não querem enxergar nem retirar as suas próprias falhas antes de poder alertar os outros. Os hipócritas também desconfiam de tudo e de todos. Na verdade, agem assim porque eles próprios são capazes de fazer todo tipo de mal que sugerem que os outros estão fazendo. Já que ele faz, ele acha que todo mundo está fazendo, sendo igual a eles. E ele não confia em ninguém. Então o hipócrita, ele passa a achar que vive uma verdade, aquela verdade. O mundo hoje vive desse jeito. Nós, como cristãos, sabemos que a verdade é uma. A verdade é Jesus Cristo. Mas o mundo aí fora está sendo indo para dentro da igreja, está se infiltrando na igreja. Essa relativização do pecado, esse pecadinho, essas coisinhas, essas besteirinhas, se infiltra dentro da igreja, como não se fosse pecado, como se fossem umas verdades. E muitos na sociedade dizem: a minha verdade é uma, a tua verdade é outra, então vive a tua verdade, eu vivo a minha verdade. Só que não funciona desse jeito para a igreja, para o reino de Deus. A verdade nossa é única, é Jesus Cristo. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Está lá em João 14. Oh, amado, temos que caminhar juntos com um pensamento, com uma verdade. Por isso é muito mais fácil a gente identificar os hipócritas, aqueles que estão
dizendo que são crentes, mas não são crentes. Aqueles que gritam como crente, oram como crente, aparentemente, né? Estão na igreja, mas são sepulcros caiados, cheios de imundície e de ossos por dentro. Também, o hipócrita não merece confiança. Você já pensou nisso? Lá no Provérbio 25, diz assim, 25, o verso 19. Todo dente estragado, ou pé deslocado, é a confiança no hipócrita, na hora da dificuldade. A Bíblia nos alerta para o descrédito que o hipócrita manifesta. Eu já falei isso antes. Independentemente de quem são, do que fazem ou de onde pode ter influência, quando é reconhecida a sua prática de hipocrisia, quando a gente identifica os hipócritas que estão perto da gente, que eles tentam dissimular, mostrar uma coisa que eles não são na verdade. É comum que as pessoas à sua volta se afastem. Quando a gente acha um hipócrita, é comum a gente se afastar, a gente não confiar naquela pessoa. Mesmo amigos e colegas chegados sabem que não se pode confiar em quem age com hipocrisia, mentira, astúcia. No momento da dificuldade, meu irmão, as pessoas sabem que não pode recorrer ao apoio daquela pessoa que é hipócrita. Amém? Também a hipocrisia contamina e cresce como um fermento. Lá na palavra dos fala também isso. Lucas 12, 21 diz assim: nesse meio termo, Jesus começou a falar primeiramente com os seus discípulos, dizendo: tenham cuidado com o fermento dos fariseus, dos hipócritas daquela época. Com o fermento dos fariseus, que é a hipocrisia. O fermento dos fariseus é a hipocrisia. E o fermento é uma coisa que cresce. Amém? Colocado na massa do pão para crescer. Jesus alerta aos seus discípulos sobre esse fermento dos fariseus. Que é essa substância em pequena quantidade. Não precisa ser muito não. Um pouquinho de fermento misturado à massa do pão faz o que? Levedar, e ele cresce. Aqui o fermento dos fariseus é a hipocrisia. Os fariseus, tal como religiosos falsos dos dias de hoje, como eles naquela época, hoje existem os falsos religiosos. Vivem uma vida dupla, corrompida, contaminando a outros para agirem da mesma forma. A hipocrisia contamina, feito um vírus, vai contaminando a igreja, e a igreja vai virando uma igreja hipócrita. Amém? Vai perdendo a sua verdade principal, que é Jesus Cristo, dando valor a outras coisas que não são da doutrina dos apóstolos, que são a verdadeira igreja. Assim são vocês. Por fora parece injusto ao povo, mas por dentro estão cheios de hipocrisia e maldade. Que a gente leu no verso 28 de Mateus 23. Amém? Também, meu amado, a gente não pode dar ouvidos aos ensinos das pessoas hipócritas. Não podemos dar ouvido àquilo que eles ensinam. Diz lá em 1 Timóteo, capítulo 4, verso 1 e 2. O Espírito diz claramente que nos últimos tempos alguns abandonarão a fé e seguirão espíritos enganadores e doutrinas de demônios.
Tais ensinamentos vêm de homens hipócritas. Vou repetir. Tais ensinamentos vêm de homens hipócritas, homens falsos, homens que dissimulam, homens que não são verdadeiros. Tais ensinamentos vêm de homens hipócritas e mentirosos, que têm a consciência cauterizada. Cauterizada no sentido de eles não mudam. Aquela verdade na cabeça dele é tão verdadeira para ele, aquela mentira, que se tornou verdade e ninguém consegue. Só o Jesus Cristo, louvado seja, tirar da cabeça de uma pessoa daquela uma ideologia, um jeito de ser, está cauterizado de tal modo que é muito difícil de fazer ele mudar de opinião, que aquilo ali já virou uma verdade para ele. Lembramos do apóstolo Paulo, o apóstolo dos gentios, que não andou com Jesus, mas é considerado apóstolo. Paulo, que era conhecido como Saulo de Tarso, ele era fariseu. E ele perseguia os cristãos, entendendo que os cristãos eram uma seita, era uma coisa contra o judaísmo, e estava afrontando as coisas de Deus. E ele começou a perseguir e matar os cristãos, porque ele tinha uma mente cauterizada. Mas Jesus Cristo descauterizou a mente dele, fez com que ele enxergasse a verdade. É tanto que deixou ele cego para o mundo. Quando ele caiu lá dos portões de Damasco e ficou cego por um tempo, Jesus Cristo falou, até ele ser curado e voltar à vida normal, nunca mais. Ele era um novo homem. Começou a crer em Cristo Jesus e a se preparar para trabalhar pelo Evangelho. Ele saiu da morte para a vida, ele se tornou um novo homem. E isso fez com que ele nascesse de novo. Amém? Então não tem mente cauterizada para Jesus. Apesar de Deus ser onisciente, saber quem são os salvos, ele tem essa consciência. Deus sabe todo o futuro. Eu creio nisso. Deus é dono da vida e ele sabe do nosso futuro, porque ele sabe todas as coisas. Então a gente tem que ter consciência desses falsos, dessas pessoas falsas, com a mente cauterizada dentro da igreja, que são chamados falsos profetas de hoje, que a Bíblia nos alertou. Falsos ensinos vindo de pessoas enganadoras pode levar muitos a abandonarem a fé no Senhor Jesus. Vivemos nesses últimos dias e sabemos que, infelizmente, muitos têm caído em armadilhas tramadas por falsos mestres e pessoas hipócritas. Ore e esteja em alerta, irmão, para não agir como um hipócrita, nem como um enganador, nem ser confundido com as crenças falsas, com as doutrinas falsas, com um falso evangelho, evangelho de demônios. Amém? A gente tem que estar conectado com o Senhor Jesus, para não cair nessas falsas doutrinas e começar a defender aquilo que não é o verdadeiro evangelho. Por isso a gente tem que ter conhecimento e estudo da palavra. A gente tem que buscar com muita vontade o ensino do evangelho, da palavra de Deus, e estar conectado com Deus através do Espírito Santo, que o Espírito Santo nos ilumina. Ele é uma luz para a nossa caminhada, para a gente andar no caminho certo, luz para nossos pés. E gostaria de dizer para vocês também que fujam e se previna contra toda a maldade
hipocrisia, como disse o verso 28 de Mateus 13. Vamos fugir. 1 Pedro 2, capítulo 2, verso 1 diz assim: portanto, livre-se de toda maldade, de todo engano, hipocrisia, inveja e de toda espécie de maledicência. Amém? Temos que nos livrar, nos apartar, como disse Pedro. Ele incluiu a hipocrisia. Como eu disse, a hipocrisia é muito taxada na palavra de Deus, por Jesus Cristo e por seus apóstolos. Lembre-se que Jesus Cristo é a verdade, como eu já disse, a única verdade. Por isso, Deus tem compromisso com aqueles que são verdadeiros. Hipócritas, mentirosos. Verdadeiros são santos, separados, que abraçaram a justiça pela fé. Seja genuíno e transparente nas suas relações. Custe o que custar. Deus não compactua, meu amado, com fraudes de caráter. Ele quer te dar um caráter íntegro. Buscar ser santo como Jesus é santo. Sede santos como eu sou santo. Sede meus imitadores. Paulo diz, como eu sou imitador de Cristo. Buscarmos o caráter de Cristo. Termos o cheiro do Senhor Jesus. Mas perdoar também. Quando nos arrependemos e deixarmos as falhas. Abandone todo engano, maldade, inveja, hipocrisia e deseje viver uma nova vida em Cristo Jesus. Deus é bom o tempo todo. O tempo todo Deus é bom, meu amado. Que o Senhor te dê consciência do certo e do errado. Que o Senhor te dê um dom de saber distinguir o que é o certo e o que é errado, do que é bom e do que é mal. Que o Senhor te abençoe. Que o Senhor te livre de todo mal. Que o Senhor seja luz para os seus pés, para a tua caminhada, irmão. Que o Senhor te dê força. Que o Senhor te dê alegria. Isso tudo é para os filhos de Deus. Que o Senhor te dê paz na caminhada, mesmo nessas tribulações que estão acontecendo. Porque você sabe que está com Jesus. O dom de discernimento é um dom que você tem que pedir ao Espírito Santo, para você discernir o bem do mal, o preto do branco. Você saber distinguir as coisas que são ocultas. Amém? Porque existe, Pai, muitos lobos em pele de ovelha. Falsos pastores, falsos profetas. Abençoa teu povo, Senhor, hoje e sempre, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. E que o inferno não prevalecerá sobre as portas. As portas do inferno não prevalecerão, amém, sobre a igreja. Aleluia. Glória a Deus. Você em casa, fique bem atento. Não fique com medo. Jesus está contigo. Jesus está contigo. Isso vai passar. Se foque no Mestre. Se foque na palavra. Dê tempo para Deus quando você estiver em casa. Não fique só olhando
coisas inúteis, revista, internet, coisas que não vão edificar. E principalmente o noticiário de morte, 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 doença, doença. Pegue a palavra de Deus. A palavra de Deus fala de morte, mas fala de esperança também. Esperança e vitória em nome de Jesus. Tu é mais do que vencedor em Cristo Jesus. Deus te abençoe.